Então, por fim, nós vamos apresentar, né, a púrpura de Enoch-Schoenlein. Nós temos também essa aula, né, mas de forma mais resumida. Então, eu quis me aprofundar um pouquinho mais, né, para vocês conhecerem que definição da púrpura é uma vasculite leucocitária dos pequenos vasos mediadas pela deposição de imunocomplexo IgA nos vasos dos órgãos afetados. Então, ela é uma vasculite, né, sistêmica, que é a mais frequente em criança, tá? De pequeno calibre, tá? De vasos de pequeno calibre. É frequente entre 3 e 15 anos. 70 a 90% dos casos em idade pediátrica, ela ocorre, né, menor que 17 anos. Ocorre, né, mais em menino, tá, do que em menina. 50% dos casos são precedidos por uma infecção respiratória superior, especialmente relacionada com a infecção de Streptococcus do grupo A e também associada a outras infecções, por exemplo, a fármacos, vacinações, tá? Alimentos, picadas de inseto, exposição ao frio também pode ocorrer por os critérios, né? Temos o critérios diagnóstico de Euler, que é o European League Against Rheumatism, tá? Então, conforme, né, a Sociedade de Reumatologia Pediátrica, né, Europeia. Então, primeiro, é obrigatório ter a púrpura palpável ou as petecas, com predomínio em membros inferiores, após a exclusão de trombocitopenia e coagulopatia. E nós vamos ter pelo menos 1 a 4 desses sintomas aqui. Nós vamos ter, né, uma artrite ou uma artralgia transitória, migratória e oligoarticular, frequente nos membros inferiores, edema, dor, limitação aos movimentos, eles são temporários e desaparecem em semanas. A dor abdominal, 60% ela é periumbilical, fezes, pode ocorrer fezes com sangue e a grande complicação é a intuscepção vaginal, tá? A intuscepção, né? A invaginação intestinal, tá? O envolvimento renal, por exemplo, hematúria, proteinúria, síndrome nefrótica ou nefrítica. E histopatologia, né? Qualquer biópsia com predomínio de depósitos de IgA. Então, as outras manifestações clínicas, nós podemos ter, né, as manifestações gastrointestinais, como náusea, vômito, invaginação intestinal, o ilho paralítico, né, transitório, o sistema nervoso central, cefaleia, convulsões, hemorragia cerebral, ataxia, o períneo, nós poderemos ter edema, dor escrotal e ou testicular, epididimite e orquite também pode ocorrer. Oculares, né, que é rara, mas pode ocorrer, né, a queratite e a uveíte, e as pulmonares, hemorragia e alterações da difusão. Então, essas, né, são umas fotos, né, da púrpura, tá? Característica, né, com púrpura e pode ter petecas e características, né, mais em membros inferiores, tá? Ela é gravitacional. Então, olha, o estado geral é muito importante, né? Você medir essa pressão, tá? Ela é obrigatória, peso, temperatura, tá? Você vai ter um exantema petequial ou purpúrico palpável de distribuição simétricas em áreas, né, de maior pressão, quer dizer, de gravidade, por exemplo, região glútea, membros inferiores, tá? E o prurido pode estar associado, mas geralmente não está associado. O edema subcutâneo localizado
pode estar, né, gravitacional e periorbitário também, tá? E mais frequente em crianças menores que 3 anos. A avaliação articular você pode ter, né, de 1 a 4 articulações afetadas com edema e uma impotência funcional articular, mas ela é temporária, ela vai ter uma autorresolução, né? E o eritema, o calor e o derrame, né, articular, ele é raro. Então, o diagnóstico diferencial com a PTI, né, a trombocitopenia autoimune, tá? Nós temos a septicemia, coagulopatia, síndrome hemolítica ulêmica, vasculite, tá? Vasculite de hipersensibilidade e outras vasculites, né, de pequenos vasos, que é rara nas crianças, e doenças linfoproliferativas. Então, exames complementares, nós temos, né, que realizar, né, lógico, né, um hemograma, tá, que vai ter, né, uma baixa de plaquetas, tá, uma plaquetopenia. Um EAS é muito importante, que pode ter uma proteinúria, né, pode afetar os rins, tá? Quando há suspeita de outras vasculites ou doenças autoimunes, é importante, né, solicitar, né, né, os anticorpos, né, DNA, o ANCA, né, o TASO, o ANA, né, que é também, né, o FAN, tá? Creatinina e ureia, tá? Principalmente, né, se ela tiver hipertensão, tá? E se tiver também, né, uma alteração do exame sumário de urina. Você pode pedir, né, uma ecografia abdominal, ele é muito importante para o diagnóstico diferencial, né, porque a criança ela vai ter uma dor abdominal, tá? É muito comum ter dor abdominal. Mais de 50% das crianças elas têm queixa de dor abdominal. Então, elas podem fazer um diagnóstico, né, com apendicite, uma complicação, né, comum que é a invaginação, perfuração intestinal, tá? Você pode detectar também espessamento da parede intestinal, hematomas e líquido intraperitoneal, tá? Então, a ecografia de escroto, né, com ecodoppler, para o diagnóstico diferencial entre torção testicular, tá? Ou aumentado na púrpura de Enoch online, tá? Quer dizer, o fluxo sanguíneo, ele pode estar diminuído, normal ou aumentado, tá? Na púrpura de Enoch. Então, o mais importante, vocês viram, né? Que pode ter uma orquite, né? Uma epididimite, né? Então, é importante, se ele estiver relacionando muita dor, né? Edema, na região escrotal, é importante você realizar uma ecografia, né, do escroto para que nós possamos fazer um diagnóstico diferencial com torção testicular. Tá? O tratamento, né, ele é essencialmente, né, de suporte, né, tem que ter uma hidratação adequada, uma analgesia, uma elevação, né, dos membros, tá? É importante. Pode ter, né, o controle de dor articular ou abdominal com paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, tá? Também nós podemos utilizar, né, os glicocorticoides, né? Então pode ter até necessidade de internação se essas plaquetas estiverem, né, muito baixas, e você deve utilizar por umas 4 semanas e depois desmamar, tá? Fazer um desmame lento, tá? Deve ser feita uma redução semanal de 25%, tá bom? E você pode utilizar tanto a prednisona, tá? E se tiver você pode fazer uma pulsoterapia, né, com a metilprednisolona, né? E que se a incapacidade de via oral, né, ou se a absorção intestinal tiver comprometida ou tiver com uma plaqueta muito baixa.
O prognóstico a curto e a longo prazo ele é favorável, as crianças elas se recuperam espontaneamente, se não houver o envolvimento renal, ótimo, maravilhoso, tá? Mas se houver um comprometimento renal, a evolução da doença é cerca de um mês, de 4 semanas, tá? E a resolução, né, se você tiver também um comprometimento, tá, renal, ela vai fazer com que você tem que ser acompanhado, tá, em 18 meses, pelo menos 18 meses, né, pelo nefrologista, tá? E cerca de um terço das crianças apresentam recidiva dos sintomas pelo menos uma vez, tipicamente nos primeiros 4 meses, após a apresentação inicial, habitualmente de menor duração e de gravidade, tá? Então, pode ocorrer, né, a recidiva, tá? Mas ela é de menor duração e de gravidade também bem menor. Então, olha, a morbidade precoce, tá? Quando está mais associada, tá? A complicações intestinais, por exemplo. A complicação intestinal não é uma complicação tardia, e sim precoce, tá? Perfuração intestinal, a pancreatite, qualquer complicação gastrointestinal. Agora, a morbidade tardia, tá? Geralmente ela está associada a uma complicação renal. Tá? Então, sim, né? Você é um de prognóstico ele é pior, tá? Pode ocorrer, né, uma proteinúria, a creatinina sérica elevada, hipertensão e também nós vamos achar, né, na biópsia, né, renal, nós vamos encontrar que 50% dos glomérulos com crescente e também a fibrose túbulo intersticial. Então, a recomendação que toda criança com a púrpura deverão realizar, né, medição de PA e urina 1 semanalmente ou bissemanalmente durante 2 meses, sem alterações, o segmento mensal ou em meses alternados até 6 meses depois da doença, tá? E com alterações, né, renais, então você vai encaminhar para o nefrologista, onde vai realizar o segmento mensal ou em meses alternados até 12 meses pós-doença, tá bom? Então era isso que eu gostaria. Não esqueçam de ver, né, a aula, né, de vasculite, que também é uma aula que está relacionada com a reumatologia, tá? Infantil e está lá né, no YouTube, tá? Não esqueçam, né, de se inscrever e de dar o like, tá bom? Então, até logo e bons estudos.